Ô Carlos, o exemplo documentos, não sei se guarda ainda papel, mas eu acredito que não, né? Deva guardar em documento virtual. O exemplo para prestação de contas de um síndico passado, a gestão passada, o exemplo aí. Quanto tempo a gente tem que guardar? A gente não, o síndico, né? Tem que guardar esses papéis, esses documentos da gestão anterior para uma possível aí depois uma auditoria. Tá. Vamos lá. O prazo prescricional depende, por exemplo, vamos imaginar uma folha de pagamento, por exemplo. Isso é mais crítica. Uma folha de pagamento não tem assim um prazo específico enquanto aquela pessoa, né, aquele profissional lá que estava exercendo as suas funções no condomínio, não se aposentar. Né? Porque é a prova cabal de quanto, se, por exemplo, se eu precisar apresentar um relatório de salários para ele, como que eu vou buscar esses dados se eu jogar fora? Então existe, né, prazos para a guarda de documento. Então tudo que esteja relacionado ao INSS também, mais de 20 anos você tem que guardar. FGTS, no mínimo 5 anos. Contas de energia elétrica, né, hoje automaticamente a cada ano, né, que se passa, já a própria ANEEL ela já expede uma certidão, né, de quitação desses. Tendo essa prova de quitação, automaticamente esses documentos podem ser, vamos dizer, jogados fora, né? Enfim, o que for relacionado ao departamento pessoal ou às pessoas que ali trabalharam, eu solicito que guardem um pouco mais de tempo do que os necessários, né? Fala-se de 20 anos, né? Aproximadamente 20 pessoal. anos. Bacana. Agora, Carlos, conta pra gente um pouquinho aí do que consiste. Vamos falar primeiro da auditoria. Você comentou da primeira auditoria preventiva. Seria a gente pegar os documentos que existem hoje numa pasta, o extrato, as notas fiscais, cruzar essas informações, tem que cruzar o extrato com o quê? Como é que funciona essa auditoria preventiva? Para você, vamos lá, explica para a gente o que você cruza de informação aí, basicamente, para chegar num parecer. Bem, o Vanderlei daqui a pouco vai se tornar um auditor, né? Já quer tomar, já tem um emprego já, né? Mas vamos lá, Vanderlei. Tem vaga lá? Temos, se tiver vaga. Está sempre aberto. Então, Vanderlei, é assim. Os extratos, eles são combinados do quê? De uma conciliação entre contas, tá certo? Então você vai fazer uma checagem se efetivamente gastou. Se eu vejo que tem algum valor lá que é relevante, né, e não tem algo que comprove, por exemplo, com um contrato, uma pintura de fachada, por exemplo, né, eu tenho lá uma nota, por exemplo, tenho um pagamento, mas eu não tenho um contrato. Como posso garantir que aquele foi um único pagamento, 2 pagamentos, 3 pagamentos? Então você vai fechando esse cerco através dessas informações. Quando eu vejo que as informações bancárias também não estão muito consistentes, então nós solicitamos então através de uma carta chamada carta de confirmação de valores, através da solicitada à agência bancária, ao gerente daquela conta ou ao supervisor da conta, tá certo? Para que a gente possa dizer que os valores ali considerados, debitados em seus extratos, gastos efetivamente, são de fé pública. Nossa, chega esse ponto então de contatar o banco. Sim, porque você tem que fazer a confirmação. Então não é simplesmente dar um parecer, mas é você fazer uma checagem geral de todas as contas pagas, dos seus recebíveis.